Na calma do silêncio tudo começa. Parar é o primeiro passo, a certeza. No espaço que esculpimos, a alma se expressa. Comungando com o eu, a luz se acende. Os pés firmes no chão, a jornada se estende. Em cada passo dado a vida se surpreende. O monge moderno, em meio à cidade, constrói sua cela, busca a verdade. Na magia do caos encontra a liberdade. Quando a mente se aquieta, o coração se conecta, a magia se revela, a vida é uma festa. Hora da magia do caos. E aí, pessoal? Beleza. Prontos para mais um mergulho profundo com a gente. Opa, preparados? Hoje a gente vai explorar um tema, como posso dizer, um tanto ponto inusitado. É meio fora da caixinha, né? Isso. A gente vai falar de monasticismo. Mas, calma, não é aquele monasticismo tradicional que você está pensando? É monasticismo com uma pitada de caos. Exatamente. A gente vai mergulhar no livro Chaos Monk, do Steve Dee. Que mistura, imagina só, tradições monásticas ancestrais com práticas mágicas modernas. Olha, confesso que o título já me deixou curioso. Monge do Caos. Como é que funciona isso? Me explica. Bom, o livro já começa redefinindo o que a gente entende por monasticismo. Entendi. Tipo, expandindo o conceito. Isso. Ele não é só aquela coisa de solidão, isolamento. É um movimento, digamos, contracultural. Sei lá, tipo aqueles caras que questionavam tudo, né? É, os outsiders da época, sabe? Que buscavam um caminho diferente. Tipo aquelas figuras históricas que não se encaixavam nos padrões, né? Os rebeldes, os que questionavam tudo. Exatamente. E essa ideia de ser outsider não é só coisa do Ocidente, né? De jeito nenhum. Você vê isso em várias tradições. Como? Os sannyasa hindus, por exemplo, que renunciam a tudo em busca da libertação espiritual. Ou os monges budistas, com a vida simples e errante. Faz sentido. Essa busca por algo além do comum é meio universal, né? Me fez pensar. Você já se sentiu um outsider assim na sua vida? Acho que todo mundo já se sentiu assim em algum momento, né? Essa sensação de não pertencer completamente, de querer algo a mais. E talvez seja aí que entra o apelo do monasticismo, mesmo hoje em dia. Essa busca por algo a mais. Total. Ele te dá uma estrutura, um caminho para essa busca. E o livro vai fundo no porquê do monasticismo, né? Sim, o Steve Dee define como um laboratório espiritual, um lugar para intensificar as práticas, sabe? Tipo um retiro espiritual, mas mais ponto intenso. Ele usa um exemplo interessante para ilustrar isso. A Operação de Abramelin. É um ritual mágico de 6 meses, imagina. Caramba, 6 meses. Que exige isolamento total, oração constante e castidade. Nossa, que radical. Mas e aí como entra o caos nisso tudo? Boa pergunta. O livro contrasta essa abordagem tradicional super rígida com o monasticismo do caos, que é mais flexível. Entendi. Então não precisa se isolar do mundo para ser um monge do caos. Não necessariamente. A ideia é se engajar com o mundo, mas sem perder a conexão com o seu interior. É tipo viver no olho do furacão. É uma boa analogia. O Pete Carroll, um cara importante da magia do caos, tem uma frase ótima sobre isso. O planeta inteiro se torna um mosteiro do monge do caos. Legal. Mas como conciliar essas ideias opostas? Isolamento versus engajamento com o mundo. É aí que o livro fica interessante. O Steve Dee usa a dialética hegeliana para explicar isso. A dialética hegeliana. É a ideia de tese, antítese e síntese. Tá. Você pega duas ideias opostas, coloca elas em confronto e surge algo novo a partir daí. Tipo, a tensão entre as ideias gera crescimento. Exatamente. E ele usa um exemplo bem legal no livro, um poema gnóstico que ele mesmo criou. Nossa, que mistura inusitada. Pois é uma síntese criativa misturando o pensamento oriental e ocidental. Que maneiro. E isso me lembra daquela ideia da dialogia, né? De que a gente não precisa buscar uma resposta definitiva, mas sim manter a conversa, o debate. É isso aí. Abraçar a própria atenção, porque ela pode trazer insights valiosos. Às vezes a gente fica querendo resposta simples, quando a zona cinzenta aí que é interessante. A gente tenta simplificar o que é complexo. Mas e na prática? Como criar esse mosteiro interior no meio da correria do dia a dia? O livro dá umas dicas bem legais. Tipo? Tem um exercício de visualização, por exemplo, onde você cria sua própria cela monástica, um espaço só seu. Gostei. É tipo carregar um refúgio mental para onde você for. E isso me lembra do misticismo do caos, né? De acessar estados alterados de consciência. Exatamente. É usar a lente da magia do caos para ter experiências místicas. E o Steve Dee fala da experiência dele com uma divindade chamada Buda do Caos, né?
que é uma ideia que brinca com essa dualidade, né? Buda e caos. Muito bom. Mas o livro também fala dos aspectos mais tradicionais da vida monástica, né? Tipo os votos. Sim, mas ele dá uma releitura moderna para eles. Tipo, Pobreza vira simplicidade, castidade vira fidelidade e obediência vira responsabilidade. Interessante. Então, em vez de renunciar aos bens materiais, a gente foca no essencial, no que realmente importa. É sobre ter menos apego, sabe? Viver com mais consciência. tem a fidelidade, não é só sobre celibato, né? Não, é sobre ser honesto nos seus relacionamentos, honrar seus compromissos. E É responsabilidade. sobre reconhecer que a gente precisa de apoio, de orientação no nosso caminho. Buscar mentores, comunidades, né? Exato, ter alguém para te dar feedback, te ajudar a crescer. Mas encontrar as pessoas certas para te guiar, essa é a parte difícil. É essa questão, né? Como achar esse equilíbrio entre liberdade e estrutura? Pois é, no fim das contas, o que significa ser um monge do caos hoje em dia. Essa é a grande questão, né? Não é se isolar no mosteiro, certo? Exato. É criar esse espaço monástico dentro da gente, no nosso dia a dia. É como pegar esses princípios, tipo simplicidade, fidelidade, responsabilidade. E adaptar para nossa realidade, né? Isso, fazer funcionar na nossa vida moderna. E o livro dá um caminho para isso. Ele fala de criar uma regra de vida, pessoal. Uma regra de vida, interessante. Mas antes de falar disso, tem outro conceito que me chamou a atenção. O quarto caminho. Ah, sim. O Steve D se inspira no G.H. Jeff, que desenvolveu essa ideia. Que é meio que um monasticismo sem mosteiro, né? Você busca o crescimento interior, mas vivendo no mundo com todas as suas complexidades. E uma das práticas do quarto caminho é a lembrança de si, né? Isso que é basicamente cultivar a presença, a consciência. Tipo mindfulness. Parecido, mas a lembrança de si tem o que é de mais intencional, sabe? Entendi. E essa prática se aplica a tudo, né? Trabalho, relacionamentos, práticas espirituais. Exato. É trazer essa consciência para cada momento. E por falar em práticas espirituais, o livro também fala da oração, né? Mas não aquela oração tradicional. Não é pedir favor a Deus, é mais sobre se conectar com algo maior. E ele fala de duas abordagens para a oração. A catafática e a apofática. A catafática é aquela que usa palavras, né? Louvando, agradecendo, pedindo orientação. A tradicional, digamos. Isso. Já a apofática busca ir além das palavras. É sobre o silêncio, a experiência direta. É tipo desconstruir tudo que a gente acha que sabe sobre o divino. Se abrir para o mistério. E o livro fala que as duas abordagens são importantes, né? É como yin e yang, a luz e a sombra. A gente precisa dos dois. E isso me lembra daquela ideia de abraçar a atenção ao paradoxo. Parece um tema central no livro. Totalmente. Yeah. E isso nos leva para outro aspecto da vida monástica, o estudo. Os monges tradicionais estudavam textos sagrados, né? Mas e o monge do caos? O estudo ainda é importante, mas ele pode ter várias formas. Ler filosofia, poesia, qualquer coisa que faça pensar, né? Exatamente. É sobre cultivar a curiosidade intelectual. E o livro fala de uma técnica de estudo chamada Lectio Divina. Sim, que é uma leitura divina. Você lê, medita, ora, reflete e cria a partir do texto. Que legal. Não é só absorver informação, mas transformar ela em algo seu. Exatamente. E aí tem a peregrinação, né? Que tradicionalmente era viajar para lugares sagrados. Mas como isso funciona para o monge do caos? A peregrinação pode ser interna também, uma caminhada na natureza, um museu. É sobre sair da rotina, buscar algo novo. Isso. E o livro fala de um conceito chamado psicogeografia. Ah, sim. Explorar a relação entre a mente e os lugares, né? Exatamente. Prestar atenção nas energias, nas histórias, nas emoções de um lugar. E o livro dá umas dicas bem legais para isso, né? Tipo, andar de costas, prestar atenção em sons específicos. Usar a criatividade para ter uma nova percepção do mundo. No fim das contas, o monge do caos busca esse equilíbrio, né? Entre a estrutura e a liberdade, a disciplina e a espontaneidade. É, um caminho bem individual, né? Totalmente. Cada um tem a sua jornada. E tem uma ferramenta no livro que eu acho bem interessante para essa jornada. O pathworking. Pathworking. Que nome diferente. O que é isso? É meio que uma técnica para explorar a nossa paisagem interna. Ah, entendi. Tipo uma viagem interior. Isso. Usando visualização guiada. Você vai mergulhando na sua mente subconsciente, sabe? E que a gente encontra lá. Ah, tem muita coisa. Energias, arquétipos, coisas que moldam nossas experiências. E esse vídeo dá um jeito bem legal de fazer esse pathwork, né? Sim. Ele mistura psicologia junguiana, simbolismo gnóstico, práticas mágicas. Nossa, quanta coisa. E como funciona na prática? Ele fala de começar num lugar seguro, depois descer pro submundo, sabe? Cara, as sombras, os medos. Jornada. E depois? Aí você ascende para reinos superiores.
Se conecta com suas aspirações, seu potencial. É como uma metáfora para a vida, né? Encarar o lado obscuro para poder alcançar a luz. Exatamente. Integrar esses opostos dentro da gente. E aí o livro fala dos votos, né? Pobreza, castidade e obediência. Sim, mas ele dá uma nova roupagem para eles. Adaptando para o mundo moderno, né? Isso. Pobreza vira simplicidade, castidade vira fidelidade e obediência vira responsabilidade. Gostei dessa releitura. Então, simplicidade seria... É sobre consumir com consciência. Ter menos apego a bens materiais. Que é fidelidade? Ser honesto nos relacionamentos. Honrar seus compromissos. Ter integridade. E a responsabilidade. Buscar apoio, ter mentores, participar de comunidade. É ter alguém para te guiar, te dar feedback. Isso ajuda a gente a crescer, né? A se enxergar melhor. Mas achar os mentores certos, essa é a parte difícil. É, mas quando a gente encontra, faz toda a diferença. Uma das coisas que mais me marcou no livro foi aquela ideia de encontrar o nosso nome verdadeiro. É a nossa essência, a nossa vocação. Aquilo que a gente veio fazer no mundo. E o caminho monástico, seja ele tradicional ou esse do caos, é sobre isso, né? É sobre a jornada de autoconhecimento. Se libertar de tudo que te impede de ser quem você realmente é. E o livro dá as ferramentas para isso. Tipo a regra de vida, pessoal, que a gente comentou. É pegar tudo que a gente aprendeu e colocar em prática. Criar um guia para nossa própria jornada. Encontrar nosso próprio jeito de ser monge do caos no dia a dia. É um caminho que une a estrutura com a liberdade, a disciplina com a espontaneidade. Um caminho que respeita a tradição, mas que também busca inovar. E aí, o que você acha? Só para entrar nessa jornada com a gente. Com certeza. E você que está nos ouvindo, que chama atenção nesse caminho. Se você se interessou por esse papo, fica ligado que a gente vai deixar mais informações sobre o livro nas notas do episódio. E até a próxima. Valeu, pessoal. Respira, sente a transformação. No caos da vida encontra a direção. Com Steve D, a jornada é real. Monasticismo do caos.